Olha nós de novo aqui, Suzana. Mais uma terça-feira. Mais uma. Mais um programa pra conta. Mais um episódio. E eu fico muito feliz, Su, a cada episódio, porque assim, a gente vai melhorando, né? A gente vai perdendo a vergonha, na verdade, né? Mas a gente é corretora, a gente vende seguro. Não pode esquecer que nós não somos apresentadoras. Não, nós né, não somos Su? apresentadoras. Não somos. A gente lembra aqui muito do intuito e do objetivo da Fala Aí, né? É a gente trazer histórias incríveis, com pessoas incríveis. Histórias inspiradoras. Que vão agregar valor, né? Que vai somar, que vai fazer algum sentido para você que está aí do outro lado, né? Assistindo. Acho que essa é a nossa ideia, a nossa missão. Esse é o propósito, essa é a missão. Esse é o nosso propósito. E hoje... Nossa... Eu tenho uma história com essa pessoa aqui que eu quero contar. Uma história com essa pessoa aqui que eu quero contar. Meu Deus. Quando a gente sentou numa mesa com ele, que nós almoçamos, e ele começou a contar a história dele, na hora eu falei, você tem que vir contar essa história, para que as pessoas conheçam você além da cadeira que você ocupa, porque vai fazer muito sentido. Pedro Matosinho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Pelo tempo, pelo espaço. Muito legal a conversa. Vai ser uma história boa. Eu já vou começar contando uma história que eu tive com você, antes de você contar a sua. Ela me disse que ia falar isso pra você. Eu estava... não lembro se eu estava buscando recolocação, ou se eu estava numa outra empresa na época. Eu acho que eu estava na J. Malucelli. E aí, eu tinha uma visão de que, poxa... Trabalhar numa empresa como a Mafre ia ser uma coisa muito legal para mim profissionalmente. Eu era muito jovem. E aí a Betinha da Parejo, pegou e falou assim para mim, Bia, tem uma vaga lá com o Pedro Matosinho, que eu não sabia quem era, e ele tá precisando de uma pessoa para subscrição na época. Posso mandar seu currículo? Eu falei, pode sim, lógico, não sei quem é ele, mas eu vou lá. E aí, cheguei lá, fiz o processo seletivo, só que na época eu era uma analista júnior e você estava buscando uma pessoa com uma função mais sênior. E aí eu não fui contratada por você. Você disse não pra ela. Você falou não pra mim. Você acredita Olha nisso? Que erro. A gente erra tanto, né? Então, assim, ali eu conheci quem era um pouco de você, assim. Mas sabe que ao longo desses anos todos, eu acho que a gente já deve ter se cruzado algumas vezes, porque depois... Você teve uma passagem na pela Zurich, isso. E quando eu entrei, você já tinha saído. Isso. Aí, você na UIS, pois a gente tinha contato, porque tínhamos, a UIS é uma super corretora. Sim. E aí, depois, recentemente, acho que por conta aqui do podcast. Do Fala Aí, né, a gente voltou a se... Tudo tem a hora certa. Tudo tem um momento. Né? Tudo tem a hora certa. Destino. E a gente gosta muito de sempre fazer essa pergunta, né, Matosinho? O que fez você... Como você caiu na área de seguros, né? Como que você começou na área de seguros, né? Como a gente fala, ninguém acorda. Ninguém acorda e escolhe o seguro como trabalhar com seguro. Exatamente. Bom, vou contar rapidamente essa história interessante. Eu fiz economia, fui na faculdade de economia. E todos os meus amigos iam trabalhar em banco. Eu estudei no Rio de Janeiro e naquela época ainda tinha lá os bancos de investimento no Rio. E aí eu fui atrás de estágio, de emprego e tal, e eu não conseguia passar nos processos seletivos. E eu falei assim, mas eu não vou desistir. Eu peguei a lista telefônica, páginas amarelas, banco, e fui ligando banco a banco. Até que eu cheguei na letra L, que era o Banco Liberal na época. Que hoje nem existe mais. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha... 21, 22. Era jovem, super jovem. Eu estava na faculdade, quase para sair da faculdade. E aí, como na faculdade eu tinha uma pegada muito quantitativa, muita análise, matemática, números e tal, eu liguei lá e caí numa moça que estava precisando de uma pessoa para cuidar da área de risco. Estava sendo criada. Então, assim, sabe quando você testa muita coisa, chega assim, e sempre para mim foi isso. Você foi ligando assim, olha, eu sou o Pedro, eu estou procurando uma vaga. Quando, sei lá, liguei lá no Bradesco e falei, tem aqui vaga de caixa, você quer? Eu falei, não é isso que eu quero outra coisa e tal. Aí chegou nessa e foi assim, muito rápido, mas o meu primeiro emprego eu consegui
falando assim, na lista telefônica. Hoje nem tem mais lista telefônica. Né? Mas já mostra uma determinação incrível, uma vontade. Ousadia, né? Uma certa... enfim, tem que ter essa coisa que a gente vontade, não vê né? hoje em dia, né? Assim, tanto. Aí eu entrei no mercado financeiro, respondendo Já a pergunta. estava lá dentro, né? Já estava lá dentro e tal. E não deu certo. Por quê? Depois eu fui entender por que eu não estava preparado para o mercado financeiro, ou talvez não fosse o meu mercado. Porque eu não sou rápido de raciocínio. Eu não sou assim, sou lento. Tá. E aí, nesse aspecto, não quer dizer que às vezes as pessoas são rápidas para falar bobagem. Sim. Entendeu? Você precisa de um tempo para processar. Para processar, para entender. E tomar a melhor atitude, exatamente. né? Acho que com o tempo você vai aprendendo isso. Que você não precisa ser super rápido. Exatamente. E eu vou dizer para vocês, hoje no meu dia a dia, a maioria das decisões que eu tomo, das respostas que eu dou de bate-pronto, dá 2 segundos eu me arrependo. Mas para você trabalhar na mesa, na bolsa e tal, realmente dinâmico, né? Tem que ser dinâmico. Saí do mercado financeiro em 2 anos, fui estudar mais um pouco. Ao término do meu mestrado, aí acabou o mestrado, acabou a bolsa de estudos e tal, defendi a tese, tem que voltar para o mercado de trabalho. E aí? E aí eu fui chamado para uma agência de emprego que foi muito engraçado, porque eu pedi para minha mãe, ela me emprestou um terno, tinha um terno lá, que era do meu pai, que o meu pai tinha casado com terno, boca de sino. Nossa. Bem atual. Lá fui eu para fila da agência de emprego. E eu cheguei cedo, eu sempre fui muito pontual, fiquei lá esperando a agência abrir. E já estava se formando uma fila. O cara que estava na minha frente estava pleiteando uma vaga de cobrador de ônibus. Conversando com o cara que estava atrás, e eu lá de terno, quieto, né? E o cara que estava atrás de mim era servente de pedreiro. Aí eu falei assim, putz, será que isso aqui é pra mim? Acho que eu vou embora. Tô na fila errada, né? Não sei. Eu vou embora, porque não é isso que eu quero. Eu acabei de me formar e tal. Sim. Aí eu falei assim, gente, já que eu tô aqui, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ver o que vai ter, né? E aí foi lindo, porque eu caí de novo numa empresa que na época era a SBCE, Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, uma empresa que tinha um vínculo com uma companhia francesa, hoje chama Coface, a seguradora, ligada ao seguro de crédito. Sim. E era uma época muito legal, porque ela era a única seguradora de crédito do Brasil e estava no mercado ainda assim, uma empresa em formação. Foi muito interessante. Nessa época era no Rio de Janeiro. E aí quando você entra no mercado de seguros, e eu entrei através do seguro de crédito, que é uma coisa muito específica, não sai mais. Isso foram 20 anos, com outras passagens por outras companhias, mas sempre dentro do mercado de seguros. E confesso para vocês, não me vejo fazendo outra coisa. Quando a gente entra, não tem jeito. Não sai mais. Eu vou te falar, eu vivo contratando pessoas e eu vejo assim, sabe, a pessoa que tem 22 anos, 23 anos, Sim. acabou de se formar, fala, vai ficar. Não vai sair mais. Vai ficar. Pode fazer outras coisas, pode trabalhar como corretor, trabalhar na área de resseguros. As coisas acontecem, é um mercado... E eu acho que essa é a beleza do mercado de seguros. Ele é muito generoso com as pessoas que querem trabalhar, que gostam de trabalhar. Exatamente. Muito difícil você ver uma pessoa que não consegue se colocar. Muito difícil. E é o que você falou. Tem gente que não dá para a área comercial, aí vai para operacional, é resseguro, é subscrição. São muitas oportunidades. Vai ser corretor. Exatamente. Vai trabalhar com regulação e aí vai. Assim, pela minha formação e pelo meu jeito, eu sempre me achava uma pessoa técnica. E dentro da seguradora sempre teve aquele antagonismo técnico-comercial. Uhum. E eu falava assim, não, mas eu nunca vou ser comercial. Eu detesto esse povo comercial. Uhum. E ao longo do tempo você vai descobrindo que não é bem assim. E eu, hoje, apesar de eu ter uma cadeira técnica... o meu papel é extremamente comercial.
E eu acho que eu consigo desempenhar bem porque eu conheço bem o que eu vendo. Perfeito. Né? Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Você vende muito bem porque você entende a parte técnica, né? Já falamos muito disso aqui, né? Muito. Muitos convidados. Geralmente, o bom comercial já passou pela técnica. E o ser comercial é uma habilidade que você consegue ir desenvolvendo ao longo da sua jornada de trabalho mesmo. E é no dia a dia, né? Então, de repente, a pessoa que não gosta tanto da área de vendas é porque ela fala assim, não, eu não quero vender nada, eu não gosto de vender nada, né? Então, e, na verdade, não é bem isso, né? Então, eu acho que, assim, é uma habilidade que dá para você desenvolver. Totalmente. Né? Eu tinha assim uma barreira e eu acho que com o tempo você vai desenvolvendo e tem um aspecto do lado comercial que é o aspecto de pessoas, né? Exatamente. E eu sempre fui muito números, muito frio, muito duro, e depois você começa a entender que cada um sai de casa com um saco cheio de problemas, né? E se você chega lá e você é um muro, e você não ajuda, e você não tenta fazer alguma concessão, ou ouvir mais do que falar, as coisas não dão tão certo. Então, eu acho que a gente sempre tem que hoje em dia, a gente vive num mundo onde a gente julga e condena muito rápido. Muito. Nossa, mas olha a cara dele. Ai, não gostei não disso. Não gostei. E às vezes você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. E por trás daquela cara feia, por trás daquela falta de educação, por trás daquela coisa que te incomodou, tem uma pessoa legal. Isso. Ou tem uma oportunidade de negócio. Exatamente. Nossa. Então, se você consegue abstrair um pouco o primeiro contato, eu acho que a gente consegue ter resultados diferentes. Isso a gente aprende com a maturidade, né? A gente Totalmente. vai aprendendo com a maturidade, com a experiência, apanhando. né? Apanhando. Apanhando bastante, exatamente isso. E isso a gente precisa tomar umas rasteiras aí pra gente aprender a não julgar o outro. Não né? ter o primeiro julgamento. Exatamente. Né? E depois essa cadeira que você ocupou foi técnica, certo? Sim. Dentro dessa eu seguradora era de crédito. Um analista dentro de uma seguradora pequena, mas era monopolista de seguro de crédito. Você era o cara que pegava ali as informações financeiras da empresa, fazia uma análise, olhava, como que era isso? Eu fui jogado na área de precificação. Precificação. Então, a seguradora, apesar de ser monopolista, teoricamente, se ela fosse monopolista, era para ela ser muito rentável. Mas ela era meio torta no sentido de resultados. Assim. A gente vendia seguro para quem ligava lá. E normalmente quem liga pedindo é porque tem problema. E a gente... Então, entendi. Eu estava no esforço de virar a seguradora para vender para quem não precisava. Que aí, teoricamente, os resultados são melhores. Sim. E foi o fato. Foi uma grande briga, mas deu certo. Aí você ficou quanto tempo nesse lugar? Eu fiquei lá uns 3 anos nessa companhia. E aí surgiu a primeira concorrente. Então, agora abriu a concorrente. Só que eu era analista sênior na época. E eu falei assim, não. Eu fiquei sabendo que já tinha sido contratado o presidente e ele estava contratando os diretores. Eu falei, não é para mim, eu sou analista sênior. Não é para mim. Achou que não. Não ia rolar. Aí, teve um dia, não sei porquê, eu falei assim, quer saber? Vou ligar para esse cara. Liguei para um amigo meu que tinha o contato do presidente da companhia e falei, olha... Sou o Pedro, trabalho aqui na SBCE, estou querendo me apresentar para você e vamos tomar um café. Era em São Paulo, eu tinha acabado de me casar, estava trabalhando no Rio, e essa vaga era em São Paulo, coisa que eu sempre quis. Para mim, São Paulo, eu tinha uma atração mais uma atitude por ousada, São Paulo. né? Liguei para o cara gostou de mim, me contratou. Aí eu fui de analista sênior para diretor estatutário, da noite para o dia. Olha aí. Com quantos anos, Pedro? Isso é importante. Jovem ainda. Jovem ainda, ocupando uma cadeira importante, né? Mas assim, era menos, porque era uma seguradora que tinha 3 funcionários. Tinha o presidente, o diretor técnico e o financeiro. E a gente tinha uma missão lá. Eu tinha a missão de escrever clausulado, de contrato de resseguro, coisas que eu não tinha experiência. Mas foi, assim, realmente um aprendizado sensacional. Escola, né? Era uma startup, era uma seguradora
mas que tinham acionistas muito fortes, que tinha muito apoio, deu muito certo. E a seguradora cresceu, obviamente, porque você como outsider, concorrente do monopolista, e eu sabia, lembra que eu era o cara de pricing, Sim. Eu sabia que dava para cobrar 15% a menos, 20% a menos, que ainda estava bom. E o negócio começou a crescer. A seguradora se desenvolveu. Mas era um negócio pequeno. Né? Aí... Você veio para São Paulo. Eu já estava em São Paulo. Com a família. Eu estava na Berline, trabalhando em São Paulo e sem nenhum tipo de vontade de voltar para o Rio de Janeiro. Aí eu estava trabalhando numa empresa muito pequenininha. E eu falava assim, poxa, eu preciso ter crachá. Quando a gente é jovem... Patente, né? Precisa ser assim, sabe? Ter aquela... Já passei por isso. Onde é que você trabalha? Eu trabalho na Telefônica, eu trabalho no Itaú. O Itaú. Eu trabalho no Google, né? Hoje em dia. Isso. Na época, na Unilever, nessas empresas grandes, multinacionais. Né? E o nosso escritório era do lado da Mafre. E a Mafre tem um prédio. Sim, lindo, inclusive. Eu trabalho aqui num escritório pequenininho, eu quero trabalhar nesse prédio aí. Esse maravilhoso aí. E aí aconteceu. Eu, de novo, Você bateu lá? Bati lá e deu certo. E fui trabalhar na Mafre. E foi uma ótima experiência. Olha aí, e aí o que agregou é assim, essas companhias muito grandes são escolas. Elas operam no mundo inteiro, elas têm um know-how interno, têm uma história, coisas que eu aprendi, assim, e são claríssimas dentro do mercado de seguros. Você só aprende seguros no sinistro. Verdade. Quando dá problema. Porque vender simplesmente, você aprende alguma coisa, mas na hora que dá sinistro, aí que você, de fato... ganha profundidade, porque aí é um problema que você precisa resolver. Sim, né? E aí concordo. E a Mafre tem uma história sensacional, trabalha nos ramos que eu sempre me dediquei em diversos países, enfim, foi uma excelente escola. O que você fazia de produto lá? Garantia? Então, crédito. Dentro da Mafre eu fiz a migração de seguro de crédito para seguro garantia. Fez essa transição. Eu entrei e aí em 2008... tantos anos atrás, né, 15 anos atrás, teve uma crise muito severa. Sim. Que foi a crise do Lehman Brothers lá, que, enfim, naquela época que era a marolinha, eram outros tempos. E o seguro de crédito, naquela época, eu lembro bem, que foi assim, na sexta-feira, véspera de carnaval. A crise estava terrível. E a gente tinha que ficar ligando para os nossos clientes, cancelando os limites de crédito. Nossa. Então, retirando o crédito que tinha dado, né? Então, assim... Que problema. Amigo, na sexta-feira... A partir de segunda-feira ou de quarta-feira, você não pode mais vender para o seu cliente. Não tem mais cobertura. E foi muito traumático. Nossa, foi tão traumático que a carteira de seguro de crédito acabou. Nossa. Né? E aí eu falei assim, poxa, eu era a pessoa de seguro de crédito e hoje não tem mais o que fazer. Felizmente eu consegui entrar no seguro garantia e aí foi o momento, porque naquela época a gente estava vivendo o PAC, o pré-sal, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, toda aquela fase de investimentos muito pujantes, que a gente nunca mais viu. Nossa. Né? Terminou essa fase na Lava Jato e tal, enfim, depois a gente sabe o que aconteceu, mas aí eu saí do seguro de crédito e fui para o seguro garantia. Que é um produto primo do seguro de crédito, mas é um produto fantástico também. E é um produto que, ao longo dos anos, no Brasil, sempre teve, talvez, mais sorte do que juízo. Por quê? Adorei essa expressão. É a melhor. É a melhor. Até hoje eu nunca tinha escutado. Porque adorei. A gente estava lá, vivendo de infraestrutura. Né? A essência do seguro de crédito é infraestrutura. Naquela época, estava acontecendo muita coisa. Aí veio a Lava Jato. Aí a gente achou assim, poxa vida, vai acabar. Isso aqui vai dar tanto sinistro que vai acabar com esse mercado. Olha eu de novo dando azar. Em 2008,
Ó, eu tendo que mudar de novo de produto. Lá vou eu. Mas, enfim, quando começou a surgir os problemas da Lava Jato e a infraestrutura começou a diminuir, veio mudanças legislativas que incubaram o seguro-garantia judicial. Foi. Né? E aí o judicial abriu demais o escopo de atuação do garantia, porque a gente parou. A gente tinha um nicho de clientes, que eram as construtoras, empreiteiras, prestadoras de serviço. Normalmente garantias públicas. Uhum. Com o judicial, abriu para qualquer tipo de empresa, porque a gente vive num país muito complexo do ponto de vista jurídico, tributário, trabalhista, civil, tudo é muito complicado, tudo é muito litigado, e toda vez que tem um litígio, tem uma oportunidade do seguro-garantia. Né? Agora a gente está até vivendo um outro momento, que é um momento de muita dúvida, porque com a reforma trabalhista, a reforma tributária que está em discussão, está sendo votada. Está sendo discutido, né? É uma coisa boa para o país, claramente. Assim, todo empresário sabe como é duro pagar impostos no Brasil. Sim. A gente vende guarda-chuva na tempestade. Né? Bem isso. Tá claro. É isso aí. Agora, do ponto de vista da economia, o país ganharia muito se a vida fosse mais fácil do ponto de vista de impostos. Né? Então, é possível que a gente esteja caminhando nessa direção. E isso, a longo prazo, talvez traga de volta o seguro-garantia para a sua essência. Eu acho. Eu também acho. A gente precisa pensar nisso, que daqui a alguns anos isso pode mudar radicalmente. Mas o fato é que, ao longo desse tempo todo, o mercado de seguro-garantia veio crescendo. Muito. Muito, né? Muito É uma mesmo. indústria hoje bem rica, e eu vejo dentro das corretoras a relevância do seguro-garantia. Nossa. E aqui tem um tema que é muito interessante, porque a diferença do seguro-garantia para os outros ramos, os outros seguros, é que quando você vai bater na porta de uma empresa para vender um seguro de vida, um seguro saúde e patrimonial, tal, o cara fala, legal, mas olha, não tem orçamento. Verdade. Volta no ano que vem. Exatamente. Vamos conversar depois. Agora preço. não, o cara ali está discutindo se cabe ou não cabe dentro da... É opcional ali, né? É opcional. O garantia, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque o garantia é um seguro que gera dinheiro para a empresa. Porque se a gente está falando de garantia tradicional, aquela pólice é necessária para o nosso cliente, para o tomador, receber um adiantamento de pagamento, participar de uma licitação, fechar um contrato, deixar de depositar um valor significativo em juízo, que depois ele vai ter muita dificuldade de resgatar. Perfeito. Né? Então, a apólice, ela tem um viés monetário muito interessante. Traz um benefício para as empresas que eu acredito ser um benefício legal. Com certeza. Né? Perfeito. Por isso que 80% da nossa corretora é garantia. Por que será, né? E a gente estimula muito as pessoas. Quando a gente troca muito com os corretores, a gente cruza bastante corretor e a gente fala, olha o garantia diferente. Porque todo mundo acha um produto complexo. Né? Então, as pessoas às vezes nem se arriscam por olhar ele como algo mais complexo. Né? Então, hoje, por exemplo, vamos pegar a Fator. Vocês estão preparados para ajudar esse corretor a se desenvolver como um corretor também de garantia? Porque, de repente, você tem ali um corretor que ele gostaria de vender, mas às vezes ele nem sabe como. Olha... Né? Ele tem um cliente potencial ali na carteira dele que ele vende outros seguros, mas que ele nunca vendeu um garantia, por exemplo. Por falta de conhecimento. Né? Eu vou dizer para vocês, uma das coisas que eu mais gosto de fazer no meu trabalho é pegar na mão do corretor e visitar o cliente dele. Às vezes, e hoje em dia, esse talvez seja um dos poucos benefícios da pandemia, a gente pode fazer isso virtualmente. É verdade. Rápido, então, né? Rápido. A quantidade de reuniões virtuais que eu faço com empresas, para entender a empresa, para entender o momento, para falar de crédito, para falar de perspectivas, com o intuito de aprovação de crédito, tudo começa no crédito, né? Sim. Então, a gente precisa entender de empresa, precisa ler jornal, precisa saber o que está acontecendo. E a gente tem essa possibilidade de conversar
com empresas espalhadas pelo Brasil, sem eu precisar gastar 2 dias para ir visitar uma empresa no interior. Então, eu entendo que o seguro garantia, ele é um produto fácil de vender, difícil de entregar. Boa. Então, Boa. Ideia, ela é muito fácil de entender. Quando você vende para um CFO, né, para um diretor financeiro, para um dono de empresa, o benefício, ele entende rapidamente. É fácil de muito vender, fácil. realmente Agora, difícil de entregar. Qual que é a dificuldade da entrega do ponto de vista do corretor? É saber transmitir o que ele está vendo, saber passar confiança para o subscritor, para a seguradora, né? Sim. Né? De falar o seguinte, olha, eu tenho essa empresa aqui, porque se a gente está falando das empresas que a gente chama de AAA, não precisa vender. Essa não entendeu? precisa fazer quase nada, assim, né? Não tem tanto esforço, né? Você está falando da Coca-Cola, entendeu? Você está falando da Ambev, está falando da Vale. É moleza. Agora, não é aí que a gente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro quando a gente vai naquela empresa média, naquela empresa que o balanço não é tão evidente, Perfeito. que a governança não é maravilhosa. Mas aí que a gente precisa... E o corretor precisa transmitir essa confiança para a seguradora, que vai ali no fim do dia atribuir um limite de crédito. Que é o que a gente fala muito, Matosinho, quando a gente manda um processo para uma seguradora, como um corretor, acho que o nosso papel é mandar, além do que vocês estão pedindo, que é o trivial, né? Manda o contrato social, os 3 últimos balanços, né? O que mais que eu tenho da empresa que vai te ajudar a enxergar a empresa como eu estou vendo? Porque eu estou lá dentro da empresa. A Fator, o Matosinho não está. Né? Então, é justamente isso. E a gente fala muito isso para o nosso time. A gente tem que ajudar a seguradora a enxergar como nós estamos vendo o cliente. Que isso ajuda muito. Porque o nosso exercício é assim, se o nosso processo de análise se ater aos balanços... Somente, né? Somente aos balanços, nós estamos dirigindo o carro olhando no retrovisor. É só o passado. Balanço é foto do passado. Perfeito. Ele te dá indicações? Dá. Olha, Sim. a empresa está muito endividada, a empresa tem dificuldade de dar lucro, a empresa tem aqui os seus desafios de faturamento, enfim, essas coisas que você tenta tirar tendências. Mas, às vezes, você olha um balanço ruim, um balanço complicado, e conversa com a empresa e ela te fala, olha, eu tenho um problema de endividamento, mas eu estou endereçando esse problema dessa forma. Eu tenho um problema aqui, eu tive um problema no ano passado de faturamento, mas a gente está se reposicionando. Ou eu não estou dando lucro, não é porque o negócio é ruim, mas é porque eu estou investindo. Então, Perfeito. Isso não está no balanço. Não está. Não está no balanço. Então, Não tá. Essa história de futuro é o que a gente tenta acreditar. Obviamente que tem que ter ali um speech, né? Sim. E aí você acredita ou não. Sim. Eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes dá certo. A gente consegue reverter uma negativa para uma aceitação. depois de uma conversa. Isso aí é muito bom mesmo. Ainda falando sobre a sua passagem pela Mafre, você mudou, né? Fez uma mudança, foi para o Garantia. Eu sempre vi a Mafre, não sei você, Su, como uma seguradora que acabava olhando só os grandes, assim, os clientes grandes, acabava olhando os clientes mais corporates, né? E não me lembro de ter feito muito negócio em garantia falando, tá? Em outros produtos a gente até faz bastante até hoje, em garantia, né? Não. Mas em garantia não. Como que foi essa sua trajetória na Mafre em desenvolver a carteira? Era uma carteira que precisava crescer? Como que era esse momento dentro da Mafre? Que ali foi um aprendizado interessante, porque a seguradora sendo muito grande e tendo um time comercial muito grande, o time comercial atendia todos os segmentos. Todos os produtos. Né? Não eram especialistas, todos os produtos, né? Generalistas. Então, automóvel, vida, residencial. Agro, tudo, né? Tudo. Uma seguradora muito grande. E o Garantia era ali pequenininho, tentando fazer barulho. Mas a gente tinha uma certa dificuldade de definir o nosso posicionamento. Entendi. E o mercado de garantia, para você ser bem sucedido, você precisa ser muito rápido. Velocidade. Se você é rápido, você consegue inclusive cobrar caro.
Perfeito. Se você é lento, você só tem um jeito de fazer negócio, que é jogando a taxa lá para baixo. Mas aí você não ganha dinheiro. E aí, o que a gente não fazia, que é o que a gente faz hoje, eu acho que é o que dá certo na nossa companhia, é ter claramente definido a nossa segmentação. Olha, a gente quer fazer isso, porque o mercado tem 36 seguradoras. 36. E tem aquelas seguradoras de referência, e eu adoraria que a Fator fosse uma delas, e a gente trabalha para isso todo dia. Está caminhando, né? Mas, mesmo aquelas que são a primeira, a segunda, a terceira de mercado, elas não conseguem capturar tudo. Não. Então, tem espaço para todo mundo, e a gente entra num nicho. Por exemplo, vou te falar, a gente faz um negócio hoje que ninguém no mercado faz. Ninguém. Que é o seguro para FINEP. Ah, é verdade. Verdade. Como é que a gente entrou nesse negócio? Vocês fazem. A gente viu que já tinha gente fazendo. Só que quem fazia num nicho alto, de limites maiores. Uhum. E a gente falou assim, não é isso que eu quero. Eu quero fazer garantia de FINEP de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões. Porque esse cara grandão, que é um bancão, ele não tem gente para atender. E eu vou lá e faço pequenininho, e não tem problema. E esse cara que vira meu cliente de FINEP, ele vai fazer judicial comigo também. Sim. Porque já assinou o CCG, o crédito está aprovado, a gente já conhece a companhia. Então, o que eu acho que faltava para a gente naquela época de Mafre era ter a capacidade de segmentar, de falar o seguinte, olha, o mercado é desse tamanho, isso aqui eu não vou atender, eu vou ficar aqui. Perfeito. E aí a gente não conseguia. Então, você ficava meio que correndo atrás de cadastro, que nem uma barata tonta. Tentando aprovar, você era sempre o último a chegar na mesa do... Chegava atrasado, eu chegava, a pólice já estava emitida. Já estava emitida e às vezes o preço era até interessante, a taxa era até boa. Mas tarde demais. Então, assim, o tema da velocidade, se você tem recursos escassos, você precisa falar assim, gente, olha, nós vamos atacar isso. O resto esquece. E se você atende bem isso aqui, isso... Eu já fiz isso em outros lugares também. Escolhe um nicho, desenvolva esse nicho, você ganha atenção e recurso dentro da sua companhia, e aí você vai ganhando estrutura e você vai aumentando o seu escopo de atuação, que é o que a gente vem fazendo. Né? Você tinha equipe na época? Eu tinha uma equipe. Tinha uma equipe de analistas, né? Analistas de crédito, não era uma equipe muito grande, tinha subscritores. Mas quando eu mudei do crédito para o garantia, foi uma transição legal, porque eu passei, mesmo sendo ligado a uma área técnica, eu passei a ser o ponto de contato da rede comercial da Mafre. Porque você era um especialista. Tinha 120 sucursais espalhadas pelo Brasil. Nossa. E era interessantíssimo. Era muito interessante, porque... eu rodava muito. Viajava bastante. Viajava muito, andava muito de carro pelo interior, enfim, diversas cidades. Conhecia muita gente. Foi aí que você fiz a virada foi comercial, meio forçada, tá? Não foi... né? Tentar aquelas habilidades comerciais, né? Contato com pessoas, exatamente. Né? E aí, ouvindo mais do que falando. Porque quando você visita uma empresa, um corretor, qualquer pessoa, as pessoas querem te mostrar. Sim. Primeiro, elas se sentem felizes de estar recebendo uma exatamente. visita. Nossa. E segundo, elas querem falar assim, poxa, olha aqui. E era muito engraçado, assim, eu ia visitar uma empresa e tal, tinha um galpão lá, um galpão médio. E eu falava assim, nossa, mas o seu galpão é grande, né? E o cara ficava todo feliz. Orgulhoso. Olha que bonito e tal. Mas isso é até hoje, viu, Matosinho? Eu vou te falar, né? Quando a gente, em algum momento, coloca a seguradora com o nosso cliente, isso faz com que ele se torne mais importante, né? Como assim, a seguradora, ela parou para me ouvir. Ela veio me visitar, né? Isso continua. Isso funciona bem, funciona Continua. muito bem. Enfim, foi isso. E você ficou quanto tempo na Mafre? Eu fiquei 8 anos. Bastante tempo. Foi bastante tempo. O final foi um processo um pouco, digamos assim, doloroso, porque eu acho que a companhia tinha uma ambição grande.
ambição em relação a crescimento, né? Você está falando, né? Em relação a crescimento, Isso, e a gente tinha crescer. muita dificuldade, o departamento de garantias tinha muita dificuldade de crescer, num mercado que estava crescendo. Sim. Né? A gente não acreditava em garantias judiciais, demorou para... Às vezes o trem passa, você não pula. Não, esse trem não vai dar certo, é o trem fantasma. E aí você perde, aí depois você quer entrar... E essa é outra lição que eu aprendi. Desde lá, toda vez que tem uma novidade, eu sou o primeiro a pular. Eu vou. Entendeu? Eu quero estar na frente. Eu não vou deixar os meus concorrentes dominarem o espaço para eu entrar depois achando que eu sou o bonitão. Não é assim. Certíssimo. Né? Então, você tem que ter essa... digamos assim, essa coragem de testar as coisas que estão sendo testadas, de estar na linha de frente. Né? Então, uma das minhas missões é desenvolver produto. Sim. Um produto que a gente desenvolveu, fora o tema da FINEP, que ali não foi um produto de fato, Sim. Mas era um nicho de mercado que não estava sendo atendido, Perfeito. Mas foi a garantia arbitral. Isso é um produto desenvolvido lá dentro da companhia. E a ideia foi a seguinte: poxa, a gente não faz garantia judicial o tempo todo mundo conhece isso. Sim. Agora, tem um outro jeito de resolver litígios entre companhias que é através da arbitragem. E por que não colocar garantias aqui dentro? E deu super certo. A gente desenvolveu um clausulado, a gente contratou um escritório externo super renomado e a gente tem, de novo, um negócio que ninguém tem. Pois isso aí a gente não vende, não. Fale mais sobre isso. Isso aí depois a gente vai ter que falar mais. Vamos ter que Mas falar são mais. essas coisas que fazem com que a gente se diferencie. Exatamente. Um dos desafios que a gente tem no produto é agregar valor àquilo que a gente está entregando. Né? Tem algumas formas de entregar valor. Perfeito. A gente tem um problema, um desafio no produto de garantia, que é o seguinte: quem é o nosso cliente? É o tomador. Não é o tomador? Sim. É com ele que a gente fala, é ele que paga. Isso. Né? Mas o segurado, coitadinho, ele sofre. Né? O segurado, quando vai executar uma apólice, ele sofre. É difícil, o clausulado não é favorável. Não beneficia. E tanto ele sofre que a SUSEP, de 5 em 5 anos, de 8 em 8 anos, edita uma nova circular apertando os furos, aquelas válvulas de escape que as seguradoras normalmente utilizam para negar sinistro. Verdade. Então, o produto em si, ele vai, ao longo do tempo, perdendo credibilidade. Sim, vai se mudar. A gente não reclama o tempo todo de que as taxas são muito baixas? Sim. As taxas são baixas. Muito. Você vai conversar com o banco. Concorrência, né? O banco fala assim, poxa, mas eu cobro 3% numa fiança. Verdade. E vocês estão destruindo o mercado cobrando 0,10%. Nossa. Claro. Quando você é mal pagador de sinistro, Sim. o segurado, ele fala assim, poxa, isso aqui não vale nada. Então, quando a gente está vendendo um negócio que tem pouco valor do ponto de vista do segurado. Como é que a gente reverte isso? E esse ano foi um ano fantástico para isso, porque a SUSEP editou uma nova circular, que é a 662, Sim. que acabou com o clausulado padronizado. E cada um foi lá desenvolver o seu. Constrói o seu. Né? E a gente dedicou 6 meses a desenvolver clausulados que sejam mais claros, que sejam mais, digamos assim, objetivos, mais concisos, para que o segurado entenda. Fora isso, a gente conseguiu esse ano, que foi uma grande vitória, que foi um rating. Então, a gente não tinha rating como seguradora. Isso é muito importante, né? Conquistamos um rating A- pela Moody's. Muito bom, muito bom. A gente ficou muito feliz, foi uma grande vitória. E foi digamos assim, o desfecho de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo de desenvolver a seguradora. Né? Lembrando que a Fator Seguradora
Ela foi fundada em 2008, ela tem 15 anos. É uma seguradora nova. Seguradora nova. É. Médio, porque ela, na verdade, o Banco Fator comprou a patente da Signa, que é uma seguradora super antiga, mas ela estava inativa. Então, a gente pode... Né, no marketing, a gente pode dizer que a gente tem 150 anos. Uau! Não tem, a gente tem 15. Nascemos como uma seguradora de garantia. Sim. E aí, o nosso DNA são os seguros corporativos. Então, pelo menos por hora, a gente quer desenvolver, a gente quer ser a principal seguradora de capital nacional do ramo corporativo. Né? Então, isso envolve, hoje em dia, o seguro-garantia e os ramos de P&C, de propriedades, de responsabilidades, E&O, D&O, engenharia. Sim. E a gente está tendo um sucesso muito bacana porque eu acho que todos os nossos passos são muito pensados. A gente, primeiro, respeita muito o segurado, porque assim, na minha trajetória, eu passei por uma seguradora suíça, maravilhosa. E por que essa seguradora, e ficando lá, eu fui entender como é que essa seguradora era tão grande, tão forte. Porque eles tinham um carinho no momento do sinistro com o segurado, que falou assim, não é possível. Que fazia a diferença. Não é possível. Era diferente, né? E faz a diferença. E a gente tem aqui no Brasil um exemplo brasileiro, né, de uma seguradora ligada ao automóvel, que as pessoas pagam mais caro para ter seguro. Mas querem ela. Por quê? Porque na hora do sinistro, aquilo ali vale alguma coisa. É verdade. Né? Quando a gente vende seguro, a gente vende uma ideia, um papel. Sim. Ele se tangibiliza só se der sinistro. Só no sinistro. E o sinistro, ele não pode ser um problema, um desafio para a seguradora. O sinistro é a hora que a seguradora está mostrando por que ele existe. É, isso aí. Né? Isso Óbvio aí. que a gente quer dar lucro, sim, todos queremos, mas a gente tem que ter essa visão, senão o negócio acaba. É verdade. Você pode ter um lucro sensacional esse ano, mas se você é um mau pagador de sinistro, um dia isso vai te pegar. Um dia vai te pegar. E eu vejo isso no mercado de garantia. O mercado de garantia, como a gente estava comentando, ele padece de credibilidade. Nossa, muito. Né? Do ponto de vista de segurado, não é legal. Não é. Não é. E o que as seguradoras normalmente fazem? Litigam muito os sinistros. Então, é um sinistro claro, está evidente, era o combinado, não vou pagar. Nossa. Aí o que faz? Vai para a justiça. E aí quando vai para a justiça, aí se perde. Se perde, fica lá anos em discussão e tal. Só que não se perde. A gente teve exemplos, essa história é legal. Teve uma empresa argentina que deu um sinistro no Brasil. Um fabricante de equipamentos para parques eólicos, os aerogeradores. Sim. Essa empresa quebrou. Ela tinha um sinistro numa seguradora e deu o mesmo sinistro em outra seguradora. O mesmo? Assim, quando ela quebrou, apareceu várias apólices que eram a mesma circunstância, simplesmente porque em quebrar, ela tinha garantias de performance, de entrega dos equipamentos, ela não entregou. Nossa. Uma seguradora, dessas que eu falei que protege o segurado, foi lá e pagou. Pagou na hora. Pagou. Nem questionou. Pagou 150 milhões de reais. Nossa. Não tem problema. Pagou. Era o combinado. Garantia de performance de entrega do equipamento. A outra seguradora falou assim, não. Negou. Vou litigar. Não, negou cobertura. 6 anos depois, ela pagou 4 vezes mais do que... E eram valores equivalentes. Olha aí. Então é isso, assim, às vezes você está simplesmente jogando um sinistro para debaixo do tapete, mas olha, frente. Ele está ali crescendo. Falou ali crescendo. Um dia isso vai te pegar na curva. Um dia a conta chega, né? Esse exemplo é bom. Acho que é... Ainda voltando aí um pouquinho para sua trajetória na Mafre, só para finalizar, você saiu, né? Você foi desligado, né? E eu acho que era legal você falar um pouquinho desse seu processo pós-desligamento, né? Então, assim,
a empresa queria crescer no Garantia, você não estava se adequando mais ali, né? Enfim, e aí você seguiu o seu caminho. Como que foi depois desse desligamento? Porque era uma companhia que você desejou muito trabalhar. Sim, eu tenho o maior carinho, trabalhei lá por 8 anos. E foi uma escola para você, né? Total. Fez grandes amigos, né? Enfim. É assim, Bianca, na vida eu acho que a gente aprende por bem ou por mal. Verdade. Você tem aquele professor, os professores de escola, os mais rígidos, normalmente são os que eu lembro. Eu também. Eu lembro dos ruins. E são dos que a gente estudava. Dos bravos, né? É verdade. Isso, os bravos, né? Mas assim, e eu tive líderes sensacionais ao longo do tempo. Mas tinha gente que era muito difícil de trabalhar, muito difícil. E eu, dentro da minha imaturidade, tinha dificuldade de lidar com a vaidade. Depois eu fui descobrir que a vaidade é uma fraqueza e que você consegue manipular. Olha. E, em vez de você ficar brigando com o vaidoso, o vaidoso, quando você vai lá e faz um elogio, faz alguma coisinha, o cara fica todo... Aí pronto, ele já fica calminho, né? Vai levando. Eu não tinha essa habilidade, eu não tinha essa experiência. Mas, enfim... Equilíbrio emocional, né? A gente tem que ter, né? Jogo de cintura. Aprendi apanhando. Né? Aprendi apanhando a não... a lidar com esse tipo de circunstância. Mas quando eu saí da companhia, eu lembro bem, foi dia 14 de maio de 2014. Por quê? Faltava um mês para começar a Copa do Mundo do Brasil. Um mês exato. Você guardou, né? Foi assim, a data, essa data aqui. Eu fui desligado, eu acho que foi numa segunda-feira, e aí aquela cenazinha clássica de filme, né? Você sai lá com a caixa... E agora? O porta-retrato, a caneca. 8 anos de empresa, tinha bastante coisinha ali, né? E agora, o que eu faço? Eu lembro que foi de manhã, aquela coisa, né? O chefe chama na sala e tal, vem aqui, vamos conversar. E aí, você vê uma folha lá na mesa, já era. Sim. Fui. Aí eu fui, falei o seguinte, eu não vou para casa. Já que eu tô aqui arrumado. Tinha avisado a esposa já? Eu do desligamento? Só de noite. Então ali... Mas eu fui e falei o seguinte, poxa, eu vou aqui conversar. Logo eu peguei no telefone, liguei para uma amiga minha que era headhunter, né, do mercado de recolocação. Sim. Fui tomar um café, fui conversar. E ela me deu algumas dicas. E eu fui, digamos assim, num processo de trabalho, de recolocação, que foi muito legal. Foi um tremendo aprendizado, e com todo mundo que eu converso, as pessoas falam, poxa, que legal, é isso mesmo. É por isso que a gente pediu para você contar. Então eu vou te contar. Do dia 14 de maio de 2014 a 14 de junho, o dia que começava a Copa, eu fiz 100 reuniões. Eu tenho um hábito de anotar tudo no meu caderninho, eu vou anotando, eu ia falando com as pessoas e ia anotando, né? Então, todo dia eu acordava e eu me vestia, fazia a barba e ia para a rua. Como se fosse trabalhar mesmo. Como se fosse trabalhar. Não que eu tivesse querendo esconder simplesmente o fato de estar desempregado. Sim. E aí, assim, alguns aprendizados. Desemprego. Você está desempregado, não é uma doença, não é uma vergonha. Não é vergonha. Você não precisa se esconder, pelo contrário, você precisa dar publicidade. Você precisa falar para as pessoas, olha, eu sou o Pedro, eu sou assim, eu tenho essa formação, eu tenho essa experiência. Estou buscando recolocação. Quero trabalhar. As pessoas gostam de contratar pessoas que querem trabalhar. Muito bom, Pedro. Mas aí, nessas conversas, um outro aprendizado legal. Networking. O que é networking? É a teia de salvação, né? A teia de proteção. Não é? Sim. Net é teia. Sim. Você não constrói quando você precisa. Você só constrói quando você não precisa. Normalmente, mais um ensinamento. As pessoas que têm crachá, né, que são bonitonas e tal, são poderosas, são diretores e tal, não sei o quê, elas tendem, eventualmente, a tratar mal os outros, a não construir relacionamentos dentro da indústria, porque a nossa indústria ela é relativamente pequena. Pequena. Então,
eu me relaciono com os corretores, eu me relaciono com os resseguradores. Todo mundo se conhece, né, no final, né? Com as congêneres, com os concorrentes também, sim. com os clientes, enfim, a gente se relaciona com esse povo todo ao fazer negócios, ao simplesmente trabalhar. Quando você não cria relações de confiança no dia a dia, você não precisa ser bonzinho, você simplesmente precisa, você pode ser educado, você pode ser transparente, você deve ser honesto, né? E assim você vai falando, não, poxa, o cara é assim, é assado, não precisa ser perfeito, mas é um cara legal, é um cara ponta firme. Quando eu fui desligado, de novo, a minha autoestima estava lá embaixo. Eu me achava, assim, a pior coisa do mundo. Você não se reconhecia profissionalmente, assim, sou bom o suficiente, tenho bastante experiência para me recolocar. De jeito Você nenhum. Não se via de assim. De jeito nenhum. E nesse processo, nessas conversas que eu tive, eu fui percebendo, porque eu recebia a energia, eu recebia os feedbacks das pessoas de que eu não era tão ruim quanto eu achava que eu era. Olha que importante. Né? E aí eu falei, poxa, legal, Sim. que bom. Então, me dá energia aqui para continuar na minha busca. E aí, mais uma coisa legal, nesse tema de não ter vergonha, quando você está procurando emprego, você liga. Não são só para os seus amigos, é para gente que também você fala, putz, vou ter que ligar para esse cara, vou. Vou. E às vezes, e aconteceu, pessoas que de onde eu não esperava, me deram uma super energia, me receberam, tomamos um café, o cara me ajudou e tal. Nesse processo todo, para concluir esse assunto, eu fui descobrindo que tinha algumas vagas interessantes. Então, tinha ali uma vaga específica. Sim. Que eu falei, putz, essa vaga aqui é legal. É meu perfil. É essa aqui que eu quero. Né? Porque você precisa saber o que você quer. Tinha outras coisas, mas tinha essa aqui que eu queria. Mas eu não conhecia o dono da vaga. O chefe, né? O chefe ali. Eu nunca tinha ouvido falar nele, eu nunca tinha conversado com ele. Ele não sabia quem era o Pedro, né? Não sabia. Eu falei o seguinte, bom, eu vou circular em volta desse cara. Sim. Quando ele recebeu ele era bombardeado, né, com seu currículo. Né? Os principais parceiros de negócio com ele estavam mandando o currículo do tal do Pedro. Aí ele me ligou. Deixa eu ligar pra essa pessoa. Ele recebeu muitas vezes o seu currículo. Ele falou, deixa eu ver quem é. A gente foi almoçar, no almoço ele me contratou. Nossa. E aí eu falei, poxa, deu certo a estratégia de... Às vezes você não precisa conhecer a pessoa, mas você conhece... Sabe aquela regrinha de que com 4 pessoas você conhece todo mundo do mundo? Todos os seres humanos? Eu falei, aqui em São Paulo, no ramo de seguros, eu não preciso de 4 pessoas, eu preciso de 2, de uma. Pelo menos, né? E aí deu muito certo, foi ótimo, foi uma transição suave. Assisti a Copa, porque quando começou a Copa, acabou. Ninguém queria falar mais comigo. Você conseguiu emprego em quantos dias? Eu consegui em 3 meses. Rápido. Foi rápido. Você se recolocou rápido. Foi rápido. Foi rápido. E na vaga que você queria. Na vaga que eu queria. E foi assim, um tema que é o seguinte, eu dei 2 passos para trás para dar 5 passos para frente. Financeiramente ou cargo? Ambos. Os dois? Ambos. Ao longo do tempo, esse movimento, porque às vezes você está num emprego que tem um salário bom, mas que você detesta, que você se sente mal. Isso é horrível. Que você se sente pouco produtivo. Que a gente não tem nem vontade de acordar de manhã e ir trabalhar. Exatamente. Eu já passei por isso. Inconscientemente, eu acho que a gente acaba, de alguma forma, produzindo o nosso próprio desligamento. Né? Porque você está desanimado, porque você só vai trabalhar pelo dinheiro. Total. E isso pela não é necessidade, legal. né, que você tem, né? A gente precisa, né? É verdade. Mas esse sabe aquela clichêzão, né? Chute na bunda que te empurra para frente? Ah, tem mesmo. É isso, assim. E aí eu aprendi, e eu converso com muita gente falando assim, cara, não tenha medo. Eu tinha muito medo de ficar desempregado, de não conseguir
prover para minha família. Sim, honrar, enfim, né? E hoje em dia, eu acho que essa experiência foi uma experiência tão enriquecedora que todo mundo que eu vejo que está nessa situação, que eu tenho a oportunidade de conversar, eu falo assim, cara, acredita. Você vai conseguir. Daqui a algum tempo você vai estar melhor do que você estava. Você vai estar melhor, com porque certeza. quando você sai de uma companhia é porque alguma coisa não deu certo. Exatamente. Às vezes os objetivos, né, eles deixam de ser os mesmos. E não é só dinheiro, isso. Eu penso a mesma coisa. Existem várias coisas. Às vezes muda uma política que você já não acredita. Eu sempre tive isso comigo. Eu só ficava onde eu, de fato, me identificava. Ou, se fosse meu líder, a minha equipe, né, o DNA daquela seguradora, daquela corretora. Quando isso não faz mais sentido, né, que é comum, é natural, é normal, as coisas mudam, né, a gente passa por transições, as empresas se modificam, aquilo deixa de ser gratificante e passa a ser penoso, já está na hora da gente começar a ir fazendo esse desligamento aos poucos. Né? Não precisa ser de imediato, mas vai fazendo aos poucos. Eu acho que ninguém precisa, por mais assim, que a gente sabe que é até ruim o que eu vou dizer, mas a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, que a gente precisa prover a família, a gente sabe de tudo isso, mas não tem coisa pior do que você acordar de manhã e você se... tem a ver com a necessidade, mas tem a ver também com a coragem. E como tinha a questão dele estar com a baixa autoestima, ele não ia pedir a conta também. Não, difícil. Né? Então, difícil. Com criança pequena, 2, né? Você já tinha 18 anos de idade, fala assim, tchau, mas não era É assim, difícil né? você tomar essa atitude. Você trouxe 2 pontos aí que são bem legais e que um eu já sabia, o outro não. A questão da lista, né, que mostra uma força de vontade tremenda, que foi o seu primeiro emprego lá atrás, que você foi para a lista, escolher que você queria trabalhar no banco. E a segunda vez agora de você fazer essa né, sem entrevistas, você ter essa atitude. E aí é atitude. Né? Às vezes a gente está numa situação ruim, mas a atitude faz toda a diferença. E você está de parabéns, porque todo mundo que a gente contou essa história se sentiu motivado, disse, nossa, eu pensando que eu não ia ter chance. Não, tem. Tem, claro que tem. Tem chance. Claro que tem. E agora você também, você falando também dessa questão de dar um passo para trás, porque na sequência te apareceu algo melhor também, né? Porque Claramente. Você desceu o seu cargo, você teve que aceitar um salário menor, porque era a oportunidade que tinha ali, e na sequência também apareceu depois também algo melhor, que foi na empresa suíça. Sim, né? Assim, as coisas foram acontecendo. E você cruzou com pessoas incríveis, como o Celso que nós Soares, conhecemos nossa, lá. Olha, você vê, como eu te comentei, que eu já tive líderes difíceis. Mas também teve os presentes, também né? O Celso Soares, realmente, esse merece todo o meu carinho, porque ele me ensinou um negócio que é sensacional, que é o seguinte: por mais tensa que esteja a situação, por mais difícil que esteja o momento, esse cara não perde a linha. Não perde a linha. O Celso. Eu conheço de nome, eu não conheço a pessoa. Eu sabia que ele fazia assim com o cabelo, já me irritava, né? Ele nem mais no Brasil tá, mas ele ia ser bom da gente trazer aqui. Mas um dia ele vem. Mas ele não perdia a linha. E nessa, eu acho que ele mantinha uma certa serenidade para enfrentar a circunstância. E quando você fica muito nervoso, fica muito chateado e tal, sim, o seu nível de raciocínio baixa demais. Né? É isso mesmo. E o Celso é esse tipo de pessoa que eu também morro de inveja. Eu também. Que são pessoas que são unanimidade. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Eu arrisco a dizer que ele foi um dos caras mais humanos que eu encontrei nesse mercado de seguros. Se não o mais, assim, né? Um líder que praticava empatia, ele te ouvia. E eu era uma subscritora, né? E assim, ele parava para ouvir e prestar atenção no que você estava falando. Né? Tinha Celcinho, relevância. volta, Celso, volta aí. Vem aqui no podcast, por favor, Celcinho. E depois da Zurich... surgiu a oportunidade da Fator
que era uma seguradora, que ainda é uma seguradora de dono nacional, como eu disse, tem ali um dono presente, tem um banco de investimento do lado, mas que tem um foco muito grande no Garantia. O Garantia ele é relevante lá dentro, porque quando você trabalha numa seguradora muito grande, por mais que o Garantia seja importante, rentável, ele é secundário. Tem outras prioridades, né? O automóvel, vida, são ramos maiores. Então, quando a gente tinha que fazer desenvolvimento de tecnologia, quando a gente falava, fica quietinho aí, seu dia vai chegar. Só a hora chega. Aí, trabalhando numa seguradora cujo Garantia ele é ali um dos principais ramos, você ganha atenção, você ganha prioridade, você ganha gente, desenvolvimento tecnológico, e tem sido, né? E eu espero que eu esteja aqui na Fator por muitos e muitos anos, desenvolvendo esse mercado e pensando, e eu acho que essa é uma coisa que a gente não pode esquecer, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, na perenidade da indústria de seguro-garantia. Então, toda essa temática que a gente conversou da credibilidade do produto, ela precisa ser protegida. Precisa ser protegida, senão esse mercado tende a acabar. Porque os segurados vão falar, não, isso aqui eu não quero mais, não funciona. Não confio. Então, eu acho que a gente tem essa pegada. Você sabe que você nos aproximou da Fator. Foi. É importante você saber disso, que você nos mostrou uma Fator diferente. No sentido de apetite, né? No perfil de oportunidade. Então, assim, você nos aproximou da Fator. Apesar de eu já ter trabalhado com a Fator em outras empresas, na nossa corretora, você nos aproximou da Fator. É verdade. Eu tenho perturbado muito os meninos lá, viu? Que bom, assim que é bom. É isso, assim, os negócios, né? Como eu disse, nenhum negócio é fácil, mas a gente a gente tem feito... Tem sido uma experiência muito legal o desenvolvimento tecnológico. A gente lançou o Fator Connect, que é a nossa plataforma digital. Bem bacana. Que foi uma experiência também que eu nunca tinha tido, que é aquela coisa assim, sabe? Nada se cria, tudo se copia. Óbvio, então, a gente melhora, né? Dá uma copia. Assim, o que tem aí no mercado? Tem esse e esse portal, que são os bons. Vamos pegar deles e vamos melhorar? Boa. Essa foi a ideia. Sim. Foi a ideia... ambiciosa, né? Talvez até um pouco assim, exagerada, de falar assim, não, tem que ser um negócio muito simples. E é mesmo. Tem que ser didático, de né? que eu não preciso explicar para ninguém. Cara, você quer emitir uma apólice? Entra lá. Entra lá e é bem prático. Ele vai te direcionando, vai né? Te direcionando, o próprio... Super simples, super fácil, rápido. Aí agora a gente está naquela fase dos ajustes, né? De apetite, de precificação. Mas já está no ar, né? Mas já está no ar. Já está no ar. Elas já usam, elas já estão olhando lá com calma, com carinho. Funciona super bem. E aí essa é uma parte da atividade que é a parte, digamos assim, massificada. Né? Sem intervenção humana do nosso lado. Obviamente que tem muita gente olhando, mas para você obter uma apólice, você consegue emitir sem ter que conversar com ninguém dentro da seguradora. E tem o outro lado, que aí são os negócios que a gente comentou, né? De conversar com os tomadores, de entender as demandas, os negócios mais complexos. Porque a nossa estratégia de posicionamento é a seguinte, a gente quer ser para os corretores, a seguradora que está ali no dia a dia dos negócios pequenos, para quê? Para que quando surgir um negócio grande, fala, poxa, vai lembrar de mim, vai lembrar de mim. Vai lembrar de mim também. Então, perfeito. A gente tem esse posicionamento de estar no dia a dia, perfeito. Ali está funcionando. Quando tem um negócio interessante, lembra da gente. E assim, eu acho que a gente constrói relacionamentos de longo prazo. Com certeza, e faz toda a diferença. Ele falou dos negócios mais complexos. Sim. E é o que está acontecendo com a gente, com vocês. Assim, o que chega a velocidade, complexidade, nós somos respondidas muito rapidamente. Tá perto ou da... Ou sim,
ele vem. E vem rápido e vem embasado. Então, vocês estão mesmo. de parabéns. A gente gosta de fazer negócio. Isso precisa ficar claro. Isso é bom. Né? E a gente tem essa consciência de que a gente precisa ser rápido. Muito rápido. Vocês são. E a gente, apesar de ter todo esse viés de digitalização, chega uma hora que a Simone precisa ligar para alguém. E se quiser ligar para mim, pode ligar. Porque a gente vai conversar. Isso mesmo. Porque às vezes precisa ali desenroscar alguma coisa, enfim, conseguir alguma prioridade. E é assim que a gente vai. Como que vocês estão da meta desse ano, assim? Tá perto? Como que tá aí? Olha, qual que é a meta de vocês? O primeiro semestre foi um semestre muito difícil do ponto de vista de crédito. Concordo. Teve Americanas, teve Light, teve Cervejarias Petrópolis, um monte de companhias entraram em recuperação judicial e isso deixou o mercado de alguma forma alvoroçado. A gente conseguiu crescer 13% no semestre. Muito né? bom. Então, muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Acho que o resultado foi muito bacana. Ao custo de muito esforço, a gente teve que trabalhar mais. Muito, né? Muito mais trabalho. A gente apertou, de alguma forma, os níveis de aceitação. Guideline, né? Por conta do contexto, né? De taxa de juros alta e no impacto que essa taxa tem dentro das companhias. Virou o semestre, parece que a gente mudou de país, porque zerou. Eu escutei isso essa semana. Parece que eu estou vivendo outro país, zerou. Porque agora a gente já começa a ver que a taxa de juros tem uma tendência de queda, a inflação está controlada, o câmbio está controlado. Apesar dos pesares, o país está crescendo. Muito. Né? Tá sim. Tem pautas interessantíssimas de infraestrutura. Sim. O país, assim, o Brasil, gente, é o nosso país, a gente ama o nosso país, mas tem muita coisa para ser feita. Bastante. Né? Então, tem sim. E vem muita coisa por aí. Eu tive uma reunião semana passada com um banco e a gente estava realmente falando sobre isso, do boom da construção civil que é esperado e que vai chegar a partir de julho em diante. No final do ano. Então, a gente tem uma oportunidade de negócio até final do ano. Final absurda. Do ano, absurda. E é muito absurda mesmo. E vai ser bom para todo mundo. Não, assim, a gente está super animado, tem uma série de atividades econômicas, como você disse, construção civil, tem tido muito investimento em energia. Óleo e gás, infraestrutura, rodovias. Você vê agora uma série de novas rodovias sendo concedidas. Então... Expectativa alta, né? De um fechamento incrível, né? Pelo menos, assim, eu acho que o espírito, o mood, né? Tá positivo. Sim. Diferente de que estava no início do ano. No início do ano a gente estava preocupado. E eu acho que agora a gente já começa a ver luz no fim do túnel. E brasileiro só precisa disso. Exatamente. E isso é rápido, né? A gente precisa só estar atento às oportunidades. Procurar os parceiros certos, né? Perfeito. E é o que a gente... E vocês são os nossos parceiros. Que legal. A gente é muito feliz dando mão para vocês, né? A gente fala muito isso. A gente ama dar mão para vocês, né? E assim, a gente só tem a agradecer. Né? Primeiro, por você ter vindo aqui, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da seguradora. Corretores, por favor, procurem. Podem procurar. Fator Connect. Nós somos suspeitas, a gente já usa, já gosta, a gente trabalha com vocês, a dinâmica realmente é muito boa. E acho que foi uma aula, Matosinho, uma aula de vida, uma aula de como procurar trabalho, uma aula de resiliência, uma aula de controle emocional, de como não ter vergonha. Você falou aqui de oportunidades, que isso é muito importante para nós, né, que estamos no segmento. Obrigada por você ser contribuição. Eu que agradeço, tá? Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado. Bora lá se inscrever. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, meu diretor já está me olhando. YouTube, LinkedIn. Vamos marcar a Fator, vamos marcar a Fator. Sigam, por favor, a gente nas redes. Sigam nas redes. Obrigada. Tchau, obrigado.